Vamos lá. Muito obrigada, Senhor Jesus, por essa oportunidade maravilhosa de poder estar realizando o Evangelho. Que o Senhor mande seus emissários na casa de cada um que estiver realizando o Evangelho. Que possa fluidificar nossas águas, retirar todos os obsessores e que nos iluminem para ter uma boa interpretação do Evangelho. Peço o auxílio dos bons espíritos na leitura. Iniciamos agora o Evangelho, que assim seja. Vamos lá. Cuidar do corpo e do espírito. A perfeição moral consiste na maceração do corpo? Para resolver esta questão, eu me apoio sobre os princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas da saúde e da doença, influi de maneira muito importante sobre a alma. Então aqui ele já começa a falar, né, que cuidar do corpo também é necessária, porque ela influi de uma maneira muito importante, que ele fala aqui, sobre a alma, né? Claro, porque a alma está aqui, mas o nosso corpo, ele é importante. A gente não tem que deixar ele de lado só porque a gente sabe do espiritual. Que é preciso considerar como cativa na carne. Para que essa prisioneira viva divirta-se e conceba mesmo as ilusões da liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Então, aqui ele deixa bem claro que para que você curta também, porque assim, gente, a gente está encarnado, então a gente está vivendo aqui a vida material, então a gente está vivendo a vida corpórea. Então, assim, a gente pode se divertir, a gente pode, né, curtir, mas aqui ele deixa muito claro que o corpo, ele tem que estar, aqui ó, ele tem que estar disposto e vigoroso, ou seja, você tem que estar cuidando dele, sabe? E cuidando é até no lugar onde você vai, com as pessoas que você anda, o que você consome, o que você come, o que você faz, tudo, porque também tudo parte do corpo, certo? Vamos lá. Seguimos a comparação. Ei-los, pois, em perfeito estado, ambos que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e suas necessidades tão diferentes? Aqui, dois sistemas se defrontam: o dos ascetas, que querem abater o corpo, e dos materialistas, que querem rebaixar a alma. Então aqui ele está falando de dois tipos de categoria que temos aí de humanos nesse planetinha nosso, né? Que é o primeiro, os ascetas, que querem abater o corpo, ou seja, que querem só manter o espiritual, né, e não ligar pro corpo. E aí, dos materialistas, que só se importam com a parte material, com a parte carnal, que só se importam com as coisas da matéria, tá? E aí ele fala que querem rebaixar a alma. Duas violências, aqui ele já deixa bem claro, que são quase tão insensatas uma quanto a outra. Então ele tá falando aqui, ó, a pessoa que pensa 100% no espiritual e que quer abater o corpo de qualquer maneira é tão insensata quanto uma pessoa totalmente materialista que só se importa com a parte carnal, né? E aqui ele fala: ao lado desses grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes. Então a gente tem mais uma, falou dois e agora tá na terceira categoria. Os indiferentes que, sem convicção e sem paixão, amam tibiamente e gozam com economia. Gozam com economia. Onde, pois, está a sabedoria? Então eles perguntam, né? A terceira categoria é a que, assim, que gozam com economia. Eles se divertem, eles cuidam, eles têm um pouco do espiritual, têm um pouco do carnal, mas assim, né? Com economia ali, não tá nem lá nem cá, né? E daí ele pega e fala aqui: onde, pois, está a sabedoria? Onde, pois, está a ciência de viver? Então ele se pergunta: onde está a ciência de viver nesses três grupos que ele falou, né? Em nenhuma parte. A resposta é muito clara: em nenhuma parte. Ele fala aqui: e esse grande problema permaneceria inteiramente por resolver se
se o espiritismo não viesse em ajuda aos pesquisadores em lhes demonstrando as relações que existem entre o corpo e a alma. Então ele tá falando aqui que nenhuma resolve, né, se a gente não tiver aí com o espiritismo, que explica tanto a parte carnal quanto a parte espiritual, né, que é muito importante. Não viessem ajuda aos pesquisadores, em ele demonstrando as relações que existem entre o corpo e a alma, e em dizendo que as relações que existem entre o corpo e a alma, que uma vez que são necessários um ao outro, é preciso cuidar de ambos. Ou seja, a gente tem que cuidar tanto do corpo quanto do espírito. O espírito encarnado, ele precisa do corpo. Então, temos que cuidar muito bem. E o corpo, com o espírito aqui dentro de nós que está encarnado, também precisa que a gente cuide da alma, que a gente cuide do espiritual. E sem o espiritismo, a gente não consegue explicar isso tão bem. Por isso que ele falou 3 categorias, que é a categoria dos que querem só viver o espiritual, a categoria só dos materiais, que só querem pensar em coisas da matéria, das coisas da carne, e o que, assim, tá indiferente, que ele não tá ligando. Ele se diverte, ele gosta do espiritual, ele gosta da matéria, ele fica um lá, um cá, ele não se importa. Ambos estão errados se não tiver o espiritismo para poder equilibrar, para poder explicar. Vamos lá. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo. Então, você tem que sim amar a sua alma, você tem que saber que você é um espírito transitório, passando pelo planeta Terra para evoluir, para crescer, para se melhorar, né? Como espírito. E para pagar também suas expiações do passado. Mas lembre que você também tem que cuidar do seu corpo, consequentemente. Por quê? Porque esse corpo que você tá aí, Deus te concedeu, né? Então você tem que ser muito grato a ele e buscar cuidar da melhor maneira para que você também não gere expiações, né? Porque se você não cuidar, você vai gerar expiações. E daí ele pega e fala aqui. Vamos lá. Uma vez, mas cuidar também do corpo do instrumental. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Então ele deixa muito clara. Desconhecer as necessidades, nossa, que linda essa frase, que são indicadas pela própria natureza, ou seja, as necessidades da matéria, necessidades do nosso corpo, que são da nossa natureza, né, dos nossos seres. É como desconhecer a lei de Deus. Não os castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio e felo cometer. Então, pessoas que fizeram coisas no passado, tipo eu, e que se arrependeram muito das coisas que fizeram no passado, não se culpem, tá? Porque todo dia é dia de mudar, todo dia é dia de se melhorar. Todo dia a gente pode fazer alguma coisa melhor do que fizemos no dia anterior. Então, busquem se melhorar, né? E não fiquem se culpando, porque nós humanos, a gente tem a tendência a sempre nos culpar, né? A sempre nos questionar e a ficar se sentindo mal, etc. Então, não se culpem. E das quais ele é tão irresponsável como é o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Por que ele tá falando aqui? Irresponsável pelo fato da gente não saber. Porque talvez se a gente tivesse o conhecimento que a gente tem do espiritismo hoje, a gente não cometeria essas falhas que a gente cometeu no passado. Então não se culpe por isso. Você só não sabia. Agora que você sabe, busque aprender, busque se melhorar, busque evoluir. Porque a gente tá aqui pra isso, né? Pra evolução. Então ele fala aqui: serei, pois, mais perfeito se, martirizando o corpo, com isso, não ficai menos egoístas? Não ficai menos egoístas, menos orgulhosos e poucos caridosos para com o vosso próximo? Não. A perfeição não está nisso. Ela está inteiramente nas reformas que fareis vosso espírito suportar. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o, é o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Então ele tá falando aqui, né, que por a gente ter cometido esses erros, será que não é um problema, né? Porque aqui a gente não
com isso a gente não fica menos orgulhosos, menos caridosos, poucos caridosos com o vosso próximo, não. Porque é muito importante que a gente passe por esses problemas, que a gente evolua, que a gente passe por esses erros, que a gente cometa esses erros, para que a gente possa fazer aquilo que ele fala, se tornar dócil, para que a gente se melhore o nosso espírito, entendeu? Porque a gente pode estar aqui encarnado, carne, mas o que está valendo dentro de nós, a nossa consciência de evolução e de crescimento espiritual é o nosso espírito. Então a gente precisa assim errar, a gente precisa assim cometer essas coisas que cometemos para poder aprender, para poder evoluir, para aqui que ele fala, deixa bem claro, para dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o, é o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus. Assim a gente tem a abnegação a Deus, cria a fé, cria a esperança a Deus. E assim a gente vai se modificando aos poucos. E o único que conduz à perfeição. E só assim, a gente errando, caindo, levantando, persistindo, indo, que a gente vai à perfeição. Porque nunca a gente vai nascer perfeito. Deus é perfeito, por isso que ele faz que a gente evolua aos poucos, né? Igual fala, do átomo ao anjo. Então, a gente tem muito ainda o que aprender, tá? Então não se culpem e não pensem que vocês não deveriam ter feito o que vocês fizeram. Acontece. Agora você tem ciência do que é certo e do que é errado. Então, agora que você tem a ciência, busque fazer o seu melhor. Porque assim você... Por mais que você erre, porque você vai errar, você é humano, você está sujeito a falhas, você está encarnado, é normal errar. Mas busque sempre se melhorar. Sempre melhorar alguma coisa, seja um ato, um pensamento, uma ação, qualquer coisa, tá? Então aqui a gente aprende que a gente realmente precisa tanto do corpo quanto do espírito. Ambos são necessários. E você não pode ser extremista e querer ficar nem de um lado e nem do outro. Você tem que buscar entender, compreender o que ele fala. Se apegue ao espiritismo. Você é um espírito. Sim, mas você está encarnado. Então você também... É sua responsabilidade cuidar do seu corpo. Pode sim se divertir, claro. Você tem que buscar ter uma vida boa, né? Você tem que sempre buscar ter uma vida confortável. Mas com consciência, consciência do espiritismo. Por isso que o espiritismo, ele é o consolador prometido. Porque graças a ele a gente tem a resposta para todos os nossos problemas, para todas dúvidas que a gente tem. A gente descobre o sentido da vida, sabe? É porque as pessoas, elas começam a viver no automático, né? Elas ligam o piloto automático e elas esquecem de se questionar o que elas estão aqui na Terra. Por que elas existem, né? O que de fato a gente tá aqui. Porque algum motivo tem pra gente estar aqui. E quando a gente descobre através do espiritismo, a nossa vida fica muito, muito, muito melhor. Tá bom? É isso, gente. Evangelho de hoje. Agora eu vou encerrar. Aí vocês podem tomar a água de vocês. E aí encerramos. E se vocês quiserem falar o que vocês acharam, fiquem à vontade, tá bom? Muito obrigada, Senhor Jesus, por essa oportunidade de estarmos realizando o Evangelho de hoje. Muito, muito obrigada a todos os bons espíritos por esse Evangelho maravilhoso que realizamos, por terem fluidificado as nossas águas. Que o Senhor possa abençoar todos que estão fazendo a live agora ao vivo, quanto os que vão ver a live gravada. Agradeço a Deus imensamente por esse Evangelho maravilhoso, que assim seja. Tomem a água de vocês. O Nick, droga, cheguei tarde. Vai ficar gravada a live, Nick. Você pode assistir depois. E aí, vocês gostaram? Vocês gostaram da live? Me conta. É isso, gente. É isso. Então, estão falando que o áudio tá com mó delay, né? Eu não sei o que é isso, o que aconteceu hoje. Deve ser algum obsessor tentando atrapalhar. Mas tudo bem. Se tá conseguindo sair, vocês conseguiram entender, é o que importa. Tendo delay ou não. A água vale em qual momento? Pode pegar lá e tomar agora no final? Sim, você sempre deixa a água lá e aí quando finaliza o evangelho, você toma, tá?
Perfeito, gostei. Que bom, gente, fico muito feliz em saber. Amei, senti a Vicky tão leve. Então, eu tô bem calma mesmo. Tô meio aérea, assim, sabe? Tô meio calma. É que tá meio que tudo. Tá muita coisa acontecendo, sabe? Por isso que eu tô meio sumida daqui. Mas eu vou voltar a ficar mais no Instagram e tudo mais. Mas eu tô bem. Eu tô leve, assim. Toda vez que eu faço evangelho, eu me sinto muito bem. Todos nós, né? Porque a gente eleva a nossa vibração, é muito importante. Tá cansada ou extremamente bem? Só vou estar bem calma e leve. Então, eu tô um pouco cansada, mas eu também tô bem, tá? Eu tô calma e leve porque eu tô melhorando, assim, na questão de falar muito, sabe? Muito. Porque eu sou muito expressiva. Só que isso não tá me fazendo muito bem, sabe? A maneira que eu tô falando, eu não tô conseguindo passar o que eu quero passar. Então eu tô, assim, melhorando no sentido de falar mais calma, entendeu? Tua voz transmite tanta calma que deu foi sono. Mas isso os obsessores fazem, viu? Eles sempre tacam sono em cima de nós, é normal. Eles influenciam a gente. O áudio tá cortando. Então, gente, não sei o que tá acontecendo hoje. Mas eu vou finalizar. É. Estranho ver a Vicky sem estar agitada, assim, é muito estranho. Você acha que eu tô achando normal? Eu não estou achando normal. Mas faz parte, né? A gente tem que evoluir. É uma questão da evolução. É legal ser agitada, mas não sempre. É bom também ser calma. Mas é isso, gente. Eu vou finalizar aqui, porque tá tudo cortando o áudio. E realmente a mina falou que dá agonia. E eu sei que dá agonia mesmo. Então eu vou finalizar, mas vai ficar gravado, tá bom? Um beijo, muito obrigada pelo evangelho de hoje, tá? Vou aparecer aqui mais no Instagram. Continue vendo as postagens. É isso, galerinha. Um beijo.